Olá, olá, a paz do Senhor. Nós já temos alguém aí já pra gente bater nosso papo. Vai falando um oi pra mim aí pra eu ver quem tá presente. Tá um pouquinho claro, né? Slide. Fazer live de dia é assim, ó. Aí, agora ficou melhor. Acho que tem uma cortina aqui que dá pra fechar. Aí melhorou um pouquinho. Acho que é melhor, né? Eu não tô conseguindo. Alguém tá escrevendo alguma coisa? Eu não tô conseguindo ler nada. Minha voz tá boa. O áudio. Podemos começar? Eu não tô conseguindo visualizar a fala de ninguém. Eu tô vendo aqui se tá a imagem tá melhor assim. Tudo bem, né? Podemos começar? Ah, agora sim. Eu fiz um negocinho aqui que tá dando pra acenar pra quem já tá aí. A Verônica, tia Chique, muito chique, Luciana do Marlos, lógico, né? Professora nota 10. Jéssica tá assistindo. Só não tô visualizando o que vocês escrevem, tá? Mas eu sei que vocês estão aí. Ah, agora deu certo aqui. Assim está bom. Esther Bonifácio, obrigada, Luciana. Pessoal, minha voz, beleza. Obrigada, tia Chico. Minha voz tá dando pra ouvir? Bonita, eu não vou perguntar se minha voz tá boa, mas mas tá dando pra ouvir, né? Posso começar? Porque a gente já passou alguns minutinhos. E esse papo nosso é rapidinho, não são aquelas lives de 1 hora, né? Essa daqui vai ser um pouquinho mais rapidinho, né? Ah, então tá bom, Esther, obrigada. Vamos lá então, gente, começar aqui. Eu já quero dar boas-vindas para vocês que estão chegando, agradecer pelo convite de estar aqui com vocês, compartilhando algumas ideias, né? Que tudo por bondade de Deus ele nos permite poder falar com vocês. Eu sei que o grande público aqui hoje são professores, são educadores, então hoje eu estou falando para iguais, né? Eu não estou nem acima nem abaixo, nós estamos iguais, né? E sem perda de tempo, eu queria iniciar com uma oração, tá? E apresentar para Deus também esse projeto, né? Que foi idealizado pela Verônica, né? O Senhor já está sendo uma bênção e eu tenho certeza que Deus ainda vai fazer muitas outras coisas através desse projeto. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença nesta tarde, que o Senhor possa habitar em nosso meio, abençoar e prosperar esse projeto, Pai. Esteja conosco e que tudo que tratarmos aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Chegou, Enéia! Seja bem-vinda em nome de Jesus. Rosângela Teodoro tá aqui também. Maravilha. Então, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Sônia Florips. Eu sou aqui de São Bernardo do Campo, São Paulo,
da Assembleia de Deus, do Ministério de São Bernardo do Campo. E por bondade de Deus, eu tenho formação na área de neuropsicopedagogia. Né? Então, a gente pega todos esses saberes, toda essa parte científica, e nós que somos cristãos, a gente não consegue trabalhar sem isso daqui na mão, não é verdade? Sem a palavra de Deus, parece que nada funciona. Então, a gente pega todos esses saberes e o saber maior que vem do Senhor e a gente compartilha e Deus vai fazendo a obra, o Espírito Santo vai agindo e fica tudo lindo. Amém? Então, eu quero falar aqui com vocês hoje sobre esse tema, né? Que parece que as coisas estão se complicando cada vez mais por conta de pandemia, por conta de vírus, coisas que têm assustado, é o desemprego, é a preocupação. E esse estado, essa situação de depressão, parece que ela tem se multiplicado. E por incrível que pareça, no meio cristão, né? E eu gostaria de iniciar aqui com vocês, lendo um tema que se encontra aqui em Salmos 9:9. Olha que coisa linda. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E porventura esse tempo que nós estamos vivendo não é um tempo de angústia, de preocupação? Então o salmista já diz, ó, o Senhor é o nosso alto refúgio, nós não podemos esquecer disso jamais. O Senhor está sempre conosco, na crise e fora de crise. E eu queria lembrá-los disso nessa tarde, é por isso que eu estou aqui, tá? E aí, sem perda de tempo, eu queria falar para vocês o que não é a depressão, o que as pessoas costumam confundir. Então, vamos esclarecer as coisas antes da gente iniciar o nosso papo. Deixa eu só tirar esse som aqui. Isso. Olha só, aproximar, tá, ó. O que não é depressão. Então, ó, não é uma simples tristeza, não é um desânimo, não é mau humor, não é fraqueza de caráter, nem preguiça, nem falta de vontade, nem falta do que fazer e muito menos falta de fé, como infelizmente algumas pessoas ainda pensam que é. Não é nada disso. A depressão é algo muito mais profundo, muito mais além, muito mais sério. Olha aqui, eu trouxe para vocês. Ó. A depressão é uma doença silenciosa que pode afetar pessoas de todas as idades, inclusive crianças, que requer tratamento. Conjunto de sintomas que provocam um profundo sofrimento psíquico, levando a alterações do comportamento. A pessoa deprimida sente-se infeliz, inadequada, incapaz de lidar com as demandas da vida, sem segurança e sem futuro. A depressão manifesta-se diante de situações como perda, crises e mudança. Esclarecido? Então, depressão, gente, é uma doença. Só que muita gente não trata a depressão como uma doença séria que é. As pessoas costumam acreditar no que falam, em mitos, vamos falar assim, né? Eu até trouxe alguns mitos para a gente discutir e desmistificá-los nessa tarde, tá bom? Então, um deles é esse daqui, olha. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso daí, ó. Crentes não vivem aflição ou não podem ter depressão. Será que crente ou um cristão, mesmo que não seja um crente, mas seja um católico, uma pessoa que crê em Deus, será que esse que serve ao Senhor está livre de ter uma doença como essa? Então eu tenho um recadinho para vocês. Olha lá. Cristo disse que no mundo teríamos aflições. Cristãos não estão blindados contra doenças, principalmente contra a depressão, né?
Então, nós não estamos livres disso. Qualquer um de nós pode passar uma perda, uma crise, um sofrimento. Agora, tem muitas pessoas que estão desenvolvendo esses sintomas de depressão por conta de estar em isolamento social. E nós somos seres sociais, Deus nos criou assim, não é verdade? Nós precisamos do contato um do outro, ninguém é uma ilha. Então, isso nos leva a começar a gerir esses sintomas de depressão, e é aí que nós devemos estar alertas para sabê-los identificar o quanto antes. Tem mais um mito aqui? Tem mais um mito aqui. Esse daqui vocês também já devem ter ouvido. Ó, depressão, deixa eu aproximar. Depressão é uma coisa criada em nosso século, né? Então, algumas pessoas até com a idade um pouquinho avançada, costumam falar que as pessoas agora tá desenvolvendo doença, que nem depressão. Ai, no meu tempo não tinha isso, né? Mas olha só que eu trago para você. Os sentimentos de pessoas que têm depressão estão presentes, inclusive, na Bíblia. Eles são tão antigos quanto a própria humanidade. Então, a depressão, ela ganhou esse nome nos nossos tempos, mas esse sentimento, essa doença, ela existe há muitos e muitos anos. Eu vou falar um pouquinho mais disso aqui. Inclusive, eu vou dar exemplos bíblicos para vocês de pessoas que desenvolveram essa doença. Mas, graças a Deus, tivemos um final feliz, tá? Não saia daí, continua me acompanhando, senão você vai perder. Olha só, mito número 3. Depressão é sinônimo de pecado escondido. Você acha que é? Será que é isso? Ó, casos espirituais, deixa eu aproximar para vocês lerem comigo, ó. Causas espirituais podem levar à depressão, mas não podemos, olha, não podemos generalizar dizendo que ela sempre é causada por um pecado. Pode ser um pecado que leva a pessoa a ficar muito triste, abatida, e essa doença começa a desenvolver uma doença? Pode ser, mas a gente não pode dizer que tá em pecado. Olha lá, tá deprimido, tá em pecado. A gente tem que tomar cuidado com a nossa língua, pra gente acabar não machucando ainda mais essa pessoa que já está doente, tá? Tem mais mito? Tem, olha só, tem muito mito, trouxe só 5, ó. Todo momento de tristeza é depressão. Não, senhores. É perigoso tratar todo sofrimento ou melancolia como depressão. É preciso identificar e a partir dos sintomas. Tá? Então, assim, as pessoas costumam dizer, eu fiquei deprimida por causa de tal situação. Ele ficou deprimido porque aconteceu isso, bateu o carro, né? Ela ficou... Então, assim, é que nem falar, eu estou ansiosa para chegar amanhã. Ansiedade também é uma doença. Então, a gente acaba usando essas terminologias de forma errada, né? Então, estou deprimido, então precisa de tratamento. Estou ansioso, então preciso de tratamento, né? Então, meu filho é muito ansioso, meu filho ficou agitado. É mais fácil falar assim. Ou então, meu filho está muito deprimido porque aconteceu uma determinada coisa. Não, então, né, vamos usar outra terminologia. Ficou triste. Se ficou deprimido, precisa de um acompanhamento com um especialista, que também a gente vai falar já já. Tá bom? Tem mais um mito? Tem o último mito aqui, senão a gente vai ficar a tarde inteira falando de mito e tem um monte. Esse daqui é grave, ó. Mito 5. Depressão é sempre causada por demônios. Existem muitas causas que levam à depressão. Ação demoníaca pode ser uma delas, mas não deve ser a única considerada. Tá? Então, que fique claro. Um pastor está com depressão. Um pastor? Como assim? Pastor não
Pode, ele é um ser humano como eu e você. Eu vou falar para vocês aqui hoje sobre um profeta que desenvolveu a depressão, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos julgamentos, com esse dedinho nosso aqui que aponta para o outro, achando que essas coisas são impossíveis de acontecer, né? Então, mas aquela pessoa é da igreja, né? Trabalha no Ministério Infantil, é professora, é dirigente do grupo tal. Mas ele não é o irmão fulano de tal, tá com depressão? Tá com depressão. E o que nós podemos fazer? Vou dar algumas dicas para vocês. Uma delas é não julgar. Outra delas é orar por essa pessoa. Que assim como ela desenvolveu depressão, você que está me ouvindo aí também pode ter, né? Então a gente tem que tomar muitíssimo cuidado, né? E exercer, fazer como o bom samaritano fez, né? Ao invés de jogar pedra ou passar de largo, não, cuidar daqueles que estão próximos de nós, tá? Então vamos seguindo aqui mais um pouquinho. Eu trouxe as causas da depressão. Então, olha só, uma delas, causas da depressão, causas externas, né? Luto, estresse, burnout, que hoje a gente pode conversar sobre essa síndrome de burnout mais pra frente. Tristeza no amor. Outra causa hormonal, né? Mulheres, gravidez, aí tem a depressão pós-parto, né? Menopausa. Problemas físicos ou doenças. São algumas das causas que levam à depressão. E tem também os fatores genéticos, idade avançada, falta de luz solar, gente. A luz do sol é o melhor detergente, é o melhor tudo que existe, a melhor vitamina, melhor tudo, né? Então, a maior prevenção de doenças é luz do sol. E a gente mora num país maravilhoso, que a gente tem sol praticamente todo dia, mesmo nos dias frios, não é verdade? Então, substâncias tóxicas como álcool e alguns medicamentos, má alimentação é um dos fatores que leva a pessoa a desenvolver também depressão, olha só. E tem um aqui que tá levando muita gente a desenvolver os sintomas, que é esse daqui, ó. Forte exposição a telas. Então, assim, as pessoas hoje, elas estão 24 horas na frente da televisão, porque quer saber o índice dos mortos do Covid. Ou então as pessoas querem saber como é que tá o presidente, se tiraram, se não tiraram, se o vice vai entrar, se não vai entrar. Eu sou de esquerda, as pessoas estão envolvidas muito nessas coisinhas, né? E a gente esquece de olhar pro alto, né? Então, lá em Colossenses 3 fala assim, ó, olha para as coisas que são do alto. Se preocupa com as coisas que são eternas, né? E as pessoas acabam se envolvendo tanto nisso, acaba criando alguns conflitos na internet. Eu tenho certeza que vocês já viram algum, espero que nenhum de vocês esteja envolvidos em algum. Então, isso aí começa a desenvolver sentimentos negativos e podem desenvolver depressão também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ser muito prudente na questão da tecnologia. E principalmente as crianças, o que tem me assustado também é que os pais costumam assistir esse tipo de jornalismo que fala sobre os mortos, que tanto morreu e a coisa não resolve, não tem vacina, com as crianças perto. Então a criança começa já a desenvolver essa sensação de falta de esperança. A desesperança começa a crescer no coraçãozinho dessa criança também. E como eu já falei para vocês, a depressão também pode acontecer em crianças e adolescentes, tá bom? Então vamos seguindo aqui, que o relógio não tá me esperando, né? Olha aqui, sintomas da depressão. Então, ó, antes de eu falar de sintomas, deixa eu falar uma coisa aqui, que fique claro que eu estou só apresentando teoricamente a depressão à luz das escrituras, tá bom? Porque alguém pode estar interpretando essa live, eu vou ver se eu tenho depressão. Não, eu não vou diagnosticar você, tá? Se você apresentar um desses sintomas, eu vou dizer o que você tem que fazer, tá bom? Olha só. Sintomas, então.
alguns deles, né? Então, ó, distúrbio do sono, pode ser a falta de sono ou excesso de sono, tá? Mudanças de humor, tristeza, desespero, pensamentos negativos. E por último aqui, ó, desaceleração psicomotora e um olhar, né? Um olhar meio tristonho, um olhar ausente, tá? Então, esses são alguns sintomas que a depressão pode apresentar nas pessoas, tá? E aí, tem muitos outros, mas a lista ia ficar grande demais, tá? Então, ó, tratamento. Tratamento é direto, tá? Então, assim, ó, é medicação e a psicoterapia, tá? Então, eu até coloquei umas perguntinhas lá para vocês na internet, né? Com quem que a gente deve falar quando apresentar os sintomas de depressão? Com o meu pastor? Com um conselheiro na igreja? Com quem, né? É ótimo se você tem um pastor que pode te atender, conversar com um amigo nessas horas é sempre excelente. Só que uma vez que a pessoa foi diagnosticada com depressão, ela precisa de um profissional especializado na área, tá? Então, ó, o tratamento da depressão é medicação. A medicação vai fazer o quê? Ela vai restabelecer o equilíbrio bioquímico do cérebro, né? Então, vai colocar o cérebro liberando neurotransmissores que serotonina, né? Então, vai liberar na quantidade que precisa. A medicação vai regular a transmissão desses neurotransmissores, tá bom? Além do tratamento medicamentoso, a pessoa pode fazer o acompanhamento psicológico. Então, mais indicado para a depressão, tá? Vocês podem até anotar aí, quem tiver com uma canetinha, é a terapia cognitiva comportamental. É chamada de TCC, tá? Então, ela utiliza técnicas cognitivas e comportamentais que ensinam o paciente a corrigir os erros de pensamento. Olha que bacana. A terapia ensina a pessoa a eliminar hábitos errados de pensar, corrigindo o modo ineficaz de lidar com as situações e de interpretá-las. É necessário modificar essas interpretações distorcidas em relação à vida, em relação a esses sentimentos negativos, através das correções dos pensamentos adequados. Então, assim, medicação sem a psicoterapia também não resolve. Fazer a psicoterapia e não tomar a medicação que o psiquiatra receitou também não vai funcionar. Fazer tudo isso não tiver um companheiro para você conversar, também o processo pode demorar um pouco mais, tá? Então, vamos seguindo? Eu não falei aqui para vocês, né? As dicas de prevenção, olha que bacana, né? Então, a gente tem aí, ó, pratique esportes, durma o suficiente. Eu sei que é difícil, às vezes tem gente que tem criança em casa e a criança acorda cedo e quer brincar, mas quando tiver um tempinho, tira um cochilinho, sempre faz bem. Reduza o estresse, evite o consumo de álcool e drogas. Confidencie-se a um próximo, bata o papo com alguém, exponha-se à luz do sol. E seguindo aqui, ó, pode ser que entre nós aí tem alguma pessoa que está desenvolvendo sintomas de depressão. Mas pode ser também que você que está aí me assistindo quer ajudar alguém. E aí como que a gente faz para ajudar essas pessoas que estão com depressão, que a gente sabe que está com depressão, ou que talvez você ache que está com depressão, né? O que fazer? Como ajudar uma pessoa com depressão? Então, tem algumas dicas que eu coloquei aí, ó. São 6 passos que eu coloquei para vocês, né? O primeiro passo é, ó, aprenda sobre a depressão, tá? Então, o primeiro passo é aprender sobre a depressão, né? Aí você vai poder ajudar mais, se conhecer mais, né? Parece que é óbvio falar isso, né? Mas muitas pessoas querem saber como ajudar uma pessoa com depressão se ela nem sabe o que é depressão, ela nem pegou um livro, ela não fez uma pesquisa. Não, ela quer ajudar
falando, né? A gente vai conversar um pouco mais. Então, ó, a informação é um dos pilares para a recuperação da doença. E você pode ajudar muito mais se você tiver o conhecimento. Então, leia sobre o assunto, pesquise, veja palestras, né? Então, será um grande passo para ajudar quem você ama, tá bom? Outro passo é ouça o deprimido. Então, ó, ouça. Então, olha só. Quem sofre precisa de um ombro amigo, mais do que conselhos. Então, ó, linguinha dentro da casa dela. É hora de ficar quieto quando você tá com um deprimido, tá? Então, essa é uma das situações mais difíceis para um deprimido. Todo mundo quer consertar o problema dele, né? Então, vou logo dizendo a receita. Você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Palavras motivadoras na hora mais imprópria, né? Isso não é nada sensível, tá? Então, as pessoas hoje em dia têm pouca paciência para ouvir. As pessoas querem mais falar do que ouvir, né? Só que o deprimido não tá afim de ouvir ninguém, né? As pessoas querem falar, tá? Então, o deprimido nem se fala, ele não tá muito interessado em ficar ouvindo conselhos nessa hora, tá? E se a pessoa não tiver paciência, então, para escutar essa pessoa deprimida, não vai ter nenhum sucesso mesmo, tá? Então, sente com a pessoa e se ela se sentir à vontade para iniciar uma conversa, dê tempo para ela falar. Deixe ela desabafar sua dor. Depois disso, aí sim, você vai deixar ela falar mais um pouco. Aí, em seguida, pergunta rapidamente algo e aí você deixa ela falar. Entendeu qual que é o papel nosso? É ouvir. É ouvir. Já tem um ditado que diz que nós temos 2 orelhas e uma boca. Não é assim? Ou seja, a gente tem que escutar mais e falar menos. Os deprimidos agradecem e o resto da humanidade também, né, gente? Então, o terceiro passo para vocês, olha lá, não o julgue. Então, seja compreensivo, né? Não queira consertá-lo com suas palavras. A depressão pode ter sido causada por diversos fatores. E por incrível que pareça, a maioria das pessoas ainda acha que a culpa da depressão é o próprio deprimido, tá? Então, há muitas causas da doença, por isso não entre no mérito da questão, tá? Não é assunto nosso, porque a pessoa tá deprimida. Então, não fica tentando achar culpados, tá bom? O deprimido até pode ter tido atitudes ao longo da vida que não contribuíram para o seu estado depressivo, tá? Mas como eu disse, não é assunto nosso. A gente não precisa se enfiar, por que você tá nessa situação? Não é assunto nosso, tá? Se você quer ajudar de verdade, seja um bom companheiro de viagem na direção à cura. Agora imagina você fazer uma viagem com um juiz carrancudo do teu lado, apontando o dedo toda hora, você tá assim por causa disso, você tá assim, né? Não vai ajudar em nada. Então seja agradável, não julgue, deixe-o encontrar o seu caminho por si só, né? É lógico que com a ajuda do tratamento e o seu ombro amigo ali do lado, essa pessoa vai se recuperar sim, tá? Então, o quarto passo que a gente tem para ajudar essa pessoa, olha lá, seja um bom companheiro de viagem, né? Então, como eu disse, ó, esteja presente como um bom companheiro de viagem em direção à cura do deprimido. Deixe-o fazer parte da sua vida. Fez alguma coisa interessante, compartilha com ele. Chama ele para fazer parte dos seus projetos, dos seus planos, tá? Ele pode aceitar ou não. Então não vai ficar chateado se ele não aceitar, tá? Mas dessa forma, se você agir dessa forma, pode ter certeza que ele vai saber que você se importa com os sentimentos dele. Não é o tema do nosso projeto? Eu me importo com seus sentimentos? Basta que um deprimido saiba disso.
já é parte do tratamento, ele saber que alguém se importa com o que ele sente. É hora de você desenvolver a sua empatia nesse momento, tá bom? E o quinto passo, olha lá, seja forte por ambos. Nada melhor do que estar bem consigo mesmo. Então, isso aqui é muito importante, ó. Ajudar alguém com depressão não é uma tarefa fácil, mas é gratificante em todos os sentidos, não é verdade? Então, antes de cuidar de um amigo, de um familiar deprimido, né? Ou mesmo de si mesmo, pergunte-se se você também está em dia com seu equilíbrio mental, né? Então, motivos para isso não faltam. Então, vamos ao principal, ó. Você precisa estar em ordem para que as pessoas sintam a verdade nas suas palavras e atitude, tá? Além disso, a carga emocional de ajudar uma pessoa com depressão é enorme, tá? Então, se você está com suas emoções meio abaladas, meio desequilibradas, você se conserte antes, cuide de você primeiro, tá? Porque senão você não vai conseguir ser eficaz na sua ajuda. Pense nisso, tá bom? E o último passo, olha lá, o último passo, compre suas batalhas, ou seja, faça da dor dele a sua dor também. Uma das principais razões que nos motiva a ajudar alguém com a depressão é a afinidade, não é? A pessoa que está ali próxima, a gente fica preocupada com ela e quer ajudar. O carinho que nutrimos por essa pessoa nos leva a fazer algo por ela. Então é importante que essa doença não seja um divisor de águas entre você e a pessoa que está doente, né? O que costuma acontecer? Você identificou que a pessoa está com depressão, a pessoa mesmo relatou para você e aí você se afasta. Ixi, está com depressão, ai, eu já tenho tanto problema. Não, é hora de você, ó, abraçar com essa pessoa e caminhar com ela, compra a briga dela, como se fosse a sua, e ajude, tá bom? Um santo remédio contra a depressão é a pessoa saber que ela não está sozinha. Então, esteja junto com ela, ore com ela, abrace ela em todos os momentos. Combinado? E vamos seguir? Ó, tem mais umas dicas aqui importantes, que depois eu vou colocar isso aqui lá no nosso grupo. Que, ó, a uma pessoa deprimida, ao invés de dizer, saia da cama, diga, vamos passear. Ao invés de dizer, você precisa se tratar, diga, conte comigo. Ao invés de dizer, quando você vai sair dessa? Diga, como você se sente hoje? Ao invés de dizer, você é muito pessimista, diga, tudo vai melhorar. Ao invés de dizer, pare de drama, diga, quero te ver bem, te amo. As pessoas parecem que têm medo de dizer essa palavra, têm vergonha de dizer para outra que ama, né? Mas diga, é o momento de você abraçar, de você dizer que ama, que você está ali para ajudá-la, tá? E agora sim, já estamos indo para o final e eu queria trazer para vocês aqui, ó, os exemplos bíblicos para vocês verem que a depressão não é um assunto de agora, né? Então, tem duas pessoas aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês que superaram a depressão. Uma delas é Elias. E aí eu trouxe esse versículo em 1 Reis 19:11, que diz, ó, e Deus lhe disse, sai para fora e põe-te nesse monte perante o Senhor. O que aconteceu com Elias? Né? Elias era um homem de muita fé, de muita coragem, ele orava e os milagres aconteciam. Mas depois, o que aconteceu? Ele teve uma grande vitória lá no Monte Carmelo, e aí depois ele fugiu assustado por causa da Jezabel, né, aquela mulher que mandou matar todo mundo, e aí ele
ficou com medo, fugiu para uma caverna, né? Algumas pessoas costumam dizer que é a caverna de depressão, da depressão de Elias, né? Então ele ficou ali se sentindo sozinho, derrotado, assustado, falhado, com vontade de morrer. Leiam lá no livro de 1 Reis, que vocês vão ver todo o relato da história, as falas de Elias, quando ele fala que ele deseja morrer, ele quer a morte, né? Olha o estado que estava Elias, né? Então, foi durante a sua depressão que Elias teve um encontro com Deus. E Deus é tanto amor, ele é tão amoroso, que teve um vento forte, Deus não estava no vento. Teve um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Mas quando Elias sentiu uma brisa suave, era a hora que Deus perguntava para Elias: Elias, o que você está fazendo aí? Olha o carinho de Deus para com Elias. O que você está fazendo aí? Deus falou com carinho, falou com mansidão. Olha o cuidado. E Deus também quer falar com você durante a depressão. Você não está sozinho. Jesus está com você. Acredite, mesmo que faltem amigos, o nosso Senhor Jesus, ele nunca falta. A presença dele está sempre conosco, é só nós crermos nisso, tá bom? Tal como Elias, você também pode ter vitória. E aí Elias se levantou dali, e aí vocês vão acompanhar o texto bíblico, senão eu vou ficar pregando aqui sobre Elias, tá? Então, ó, mais uma pessoa na Bíblia que a gente vê que passou por uma situação muito dolorosa foi Noemi, né? Então, o que aconteceu, ó? Noemi ficou com depressão porque perdeu o marido e os filhos, perdeu tudo. Ela perdeu a alegria de viver e tentou se isolar da pouca família que restava. Mandou Orfa e Ruth embora, as duas noras. Olha só, Deus e sentiu abandonada por Deus, né? Se vocês pegarem os textos lá, né? Quando ela chegou na terra dela lá, que ela voltou para a terra dela, ela ainda mudou o nome dela de Noemi para Mara, que quer dizer amarga. Ela não via mais alegria na vida, né? Porém, Deus não abandonou Noemi. Ela tinha certeza que Deus tinha abandonado ela, que ela falava, né? Leia lá o texto, é assustadora a forma com que ela está falando com Deus. Tal era a tristeza e a dor que essa mulher sentia, né? Mas olha só o carinho de Deus. Deus não desampara ninguém nunca. Creia nisso. Olha, através de sua nora Ruth, Deus restaurou a alegria de Noemi. A amizade leal de Ruth mudou a vida de Noemi. Olha que coisa mais linda, a nora e a sogra. Que você possa ser essa amiga da sua sogra. E sogras, que vocês sejam essas amigas, como Noemi foi de sua nora. Então, na depressão, você não pode se isolar, né? Então, olha ali, quando ela manda a Orfa e Ruth de volta para a terra delas, né? Deus usa a vida de Ruth? Não, eu vou ficar com você. E olha aí a fala de Ruth, que coisa linda. Ela disse, não inste para que eu te abandone e te deixe de seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ai, que coisa linda! Eu tenho vontade de chorar quando eu leio esse trecho, porque Deus é maravilhoso. Ele usou essa amizade de Ruth para ajudar a Noemi vencer a depressão, né? Olha a importância de uma amizade, né? Então Deus coloca amigos no nosso caminho para nos ajudar. Então, se você que está me vendo agora, que está com depressão, às vezes tem uma pessoa tão próxima de você aí e você está pensando, nossa, o que essa pessoa quer aqui de novo? Essa pessoa às vezes está sendo usada por Deus para te ajudar a vencer essa doença, viu? E te trazer a restauração, tá bom? Então, vamos seguindo. Encerrando por aqui, ó, opa. Encerrando, ó, moral da história. Nunca alimente aquilo que pode te destruir. Então, pensamentos inadequados desencadeiam
o diálogo interno inadequado que pode matar nosso interesse pela vida, nossos sonhos e nossa motivação interna. Se não vigiarmos, até pode destruir a nossa fé. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando vem aqueles pensamentos negativos, aquelas coisas, ai, mas não vai melhorar, as coisas estão indo de mal a pior. Há desempregos, eu estou desempregado, meu marido está desempregado, esse negócio de aula online, meu filho está com dificuldade na escola. Não alimente esse tipo de pensamento. Você está dialogando com o inimigo quando você dá esse tipo de legalidade para ele. Então, ó, para o cristão, Jesus é o maior exemplo em relação a não dialogar com o mal. Quando ele estava no deserto e foi tentado por aquele cujo objetivo é de roubar, matar e destruir, que é o inimigo, né? Jesus não ficou ali conversando com Satanás, diabo, não. Não, ele não ficou batendo papo, não, alimentando aquela conversinha mole. Não, senhores, né? Ó, antes, quando foi tentado e desafiado, respondeu ao diabo utilizando a palavra de Deus. E nós sabemos qual foi o resultado. O que aconteceu? O diabo fugiu. E aí tem um versículo que eu deixo para vocês aí em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então, não se entregue à depressão. Se entregue a Deus, com a certeza que Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso abrigo, nossa força para enfrentarmos a depressão, tá bom? Então eu já quero encerrar por aqui, desejar para vocês uma excelente semana, tá? Uma excelente noite, abençoados por Deus. Não dê brecha para pensamentos negativos. Quando você sentir que alguma coisa tá diferente na sua vida, o primeiro passo que você tem que dar é conversar com o Senhor. Dialogue com Jesus, que Ele é o melhor amigo que nós podemos ter, viu? Identificou que é uma depressão? Vai fazer um tratamento, procure ajuda sim. Enxergue essas pessoas que se aproximam de você como amigas tentando te ajudar e não como uma pedra de tropeço. Assim como Ruth foi uma bênção para Noemi se recuperar, essas pessoas também podem estar sendo usadas por Deus para isso, tá bom? E no mais, conte com as minhas orações, viu? O que eu mais sei fazer é orar e ler a Bíblia, né? Então, conte com as minhas orações. Aqui tem uma pessoa que sabe orar desde pequenininha, tá bom? Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Um beijo e a gente se vê por aí em outra live, tá bom? Deus abençoe. Fica com Deus.